É um estrago enorme. Ele é considerado um líder para muitas pessoas, né? Para outras, ele é apenas um gestor de um país. Mas, de qualquer forma, o que tem é esse tipo de amplificação, né? O que consegue ter esse tipo de alcance, traz consigo sempre um impacto muito grande. Então, no caso do paracetamol, que é a substância presente nessa medicação, que nos Estados Unidos é conhecida como acetaminofém, então quem ouvir essas duas coisas saiba que a gente está falando da mesma substância. Essa fala é mais uma das incoerências, né, das notícias falsas relacionadas ao transtorno do espectro autista, que é uma condição, não é uma doença, né, uma condição, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando as nossas conexões cerebrais estão se formando lá intraútero ainda, principalmente no primeiro trimestre de gestação, mas também um pouco depois disso, quando elas estão se formando nessas pessoas, elas acabam se conectando, se formando de maneira um pouco diferente daquilo que a gente considera típico. Então, é nesse espectro, e é um espectro porque a manifestação clínica dessas conexões diferentes, ela vai desde alguém com grande inserção social, sem precisar de grande apoio, grande suporte, até pessoas que precisam de um suporte um pouco mais assertivo, né, ou mais importante, é uma grande gama de manifestações. E, por isso, por ser uma condição reconhecida relativamente há pouco tempo, cujos critérios diagnósticos mudaram conforme a gente foi conhecendo um pouco mais sobre a condição, e porque a gente realmente não tem, apesar de grande tempo, né, décadas de pesquisas importantes no assunto, a gente ainda não tem uma causa única definida, e é um complexo tão grande que é praticamente impossível que tenha uma única causa definida. É um lugar também, é uma questão muito sujeita a essas fake news, a essas mentiras. Então, o que foi trazido agora é simplesmente só mais uma delas, né? Historicamente, a gente teve outras. Para variar, as mulheres foram culpadas, né? Também da condição, né? Dos filhos nascerem dentro do espectro autista, porque elas eram frias, né? Elas eram chamadas de mães geladeira, isso lá na década de 40, 50, século passado. Depois a gente passou pelo absurdo das vacinas, que também foram relacionadas a estudos fraudulentos, e agora o presidente americano ele apresenta um estudo, mas que não tem qualquer tipo de poder de inferir causalidade, como a gente chama, né? Dizer que uma coisa causa a outra, mas simplesmente jogar isso ao vento já faz um estrago bem grande.